as mesmas pessoas deficientes. Eu tive que pensar tanta coisa. Eu tive que ir tão longe, tão longe. Ou eu acredito em tudo que eu acreditei, ou eu desisto de tudo. Porque eu estava invertendo. As pessoas que normalmente se sentam para que eu cante, dance, eu estava exatamente ao contrário. As pessoas estavam do lado lá, de pé, tudo direitinho, e eu estava sentadinho aqui. Eu tomava uma injeção quando levantava, a cavalar deste tamanho, porque a dor era tão grande, porque eu passei do tempo, eu não quis ir embora para o Brasil. Um agradecimento muito especial à dona Isabel Brain, à doutora Isabel Brain, aqui no Hospital da Luz, porque eu fui lá porque achava que estava com uma dor ciática. Entendeu? Aí a pessoa fez um diagnóstico, tudo. Não é a coisa não é bem assim. E eu já vinha com hora que já tinha tomado, estava tomando um remédio chamado Ninvolumável, que depois veio outro remédio que se chama Pininvolumável. E eu então já se passavam 3 dias, eu não achava esse remédio aqui em Portugal. Não é que não achava, nós tentamos um caminho que não era o caminho certo. Aí eu fui lá por causa do nervo ciático. E aí a pessoa, o médico fez uma entrevista comigo, falei assim, espera um momento. Daria 10 minutos, voltou e falou assim, eu tenho ordem da doutora Isabel Braina para fazer tudo o que você precisar. Eu entrei numa crise de choro, de emoção, porque eu fui lá por uma coisa, mas no fundo era a única forma, porque senão eu tinha que ir embora para o dia seguinte. Aí eu não podia fazer os shows, nem aqui nem lá fora. Mas aquela busca para um remédio veio exatamente o outro de fundo, que era o que eu precisava. Roberto, mas esse choro era de emoção ou era de desespero, de dor? De dor interior? De emoção, porque eu estava tendo a resposta. Eu fui procurar uma coisa... A necessidade da resposta. Isto. Porque é o seguinte, se não houvesse esse remédio chamado Ninvolumável, eu tinha que ir embora. Porque já havia uma semana, já passava uma semana do prazo. E falou o máximo era 5, 6 dias. E alguma vez lhe esconderam alguma coisa? Porque eu sou da opinião, claro que isto é muito fácil quando se é saudável, quando não se tem um problema de saúde. Eu sou da opinião, isto depois depende das pessoas, que em sabendo o que se tem, luta-se. As armas com que podemos lutar são outras, não é? Sim. Alguma vez lhe esconderam alguma coisa em relação ao seu diagnóstico e ao problema do cancro? Eu perguntava o médico que comanda a equipe técnica é uma pessoa muito especial. E é muito importante isso que eu vou falar agora. Eu, quando comecei a sentir o sintoma, eu falo uma coisa, eu não fixei só com o médico. Eu fui em todos os hospitais de São Paulo. Quase todos os hospitais, principalmente os especializados na patologia que eu tinha. Sim, muito bom. Muito bom. E aos 3 diretores falam assim, Roberto, nós temos que remover a sua vista direita. E eu disse, mas se você matar, ela nunca mais estará à vida. Porque como ela não afetou a vista direita. Foi exatamente, foi na panturrilha, na coluna, no final da coluna. Testizou. E aqui, que é a vista direita, não se vê nada. Perdeu a visão. Perdi a visão, não vejo nada. Mas acontece que aí eu comecei a ver com os olhos da alma. E eu comecei a perceber que todo mundo fala assim, mas a sua vista esquerda parece de um menino. Eu não chego nem a 1,6. A 1,6 de miopia. Então você pode... Então eu fiquei cuidando dessa. E dei para que eles cuidassem dessa. E eu lembro de que o meu momento mais desesperador dentro do hospital foi o seguinte. Foi quando faltava 5 dias que eu tive uma infecção hospitalar. E aí eu enchei todo e aí eu vi pela primeira vez o meu médico torcer o lábio. E nessa hora, um vai para lá, o parente já não fala mais com você, porque não quer tocar no assunto, porque emocionalmente está tomado pela dor. O Rodrigo não aguentou, porque é artista, nós somos todos emoção. Claro. O meu menino mais novo estudava fora, foi tudo lá para casa. A minha filha voltou da Austrália, que também está lá, tudo assim. E eu então disse para eles uma coisa que eu vou dizer aqui.
Os filhos, não se preocupem. Todos nós estamos catalogados no livro da vida. Nada acontece por acaso neste mundo. Isto foi sempre o meu pensamento. Mesmo em Val da Porca, aquela simples criança, de que muitas vezes passávamos necessidade, quando se dividia uma sardinha para três, e quando meu pai nos tocava ao toque do bandolim, nos fazia dormir, não nos fazia dormir, ele fazia com que nós tivéssemos condições de dormir com felicidade. Foi uma coisa, sempre só lá em casa, sejam felizes. E o meu pai sempre foi um homem desses muito, muito especial. E eu lembro que quando eu estava no navio, é importante que se diga, eu nunca disse isso, eu sabia que eu levava a música portuguesa para o Brasil. Eu vou levar a música portuguesa. Não é possível. Se Portugal descobriu o Brasil, como é que no lugar, o maior contingente de língua portuguesa, e não se escuta uma música portuguesa, não se escuta uma notícia de Portugal? Que irmãos somos nós? Que irmãos somos isso? Para que descobrir se não se ama o que se descobre? Então para que se descobriu? Eu entrei com essa força, mas aí já é essa força da qual estou falando, que todos nós temos. Roberto Leal falou aí de notícias e com certeza das partes mais difíceis foi ler determinadas notícias no meio deste processo todo. Como é que se lida? Ignora-se? Não. Não se pode ignorar, antes pelo contrário, se tem que estar muito atento, mas também tem que ir buscar todo o seu equilíbrio. Essa pessoa, que é o Geraldo Luiz, que me entrevistou no Brasil, ele ficou 1 ano me ligando todo dia. E ele queria ir lá para casa e eu disse, não vem. Eu tenho abertura para poder dizer isso, porque somos muito parecidos a nível de pensar na vida. Não vem. Então não era que eu queria ir para a televisão manquitolando. Não era a vaidade que estava falando. É que desde que eu fui a primeira vez à televisão, eu sempre falei do amor maior. Eu não posso agora ir para a televisão e dizer que não há cura. Eu não posso ir para a televisão e desfraudar toda essa fé de pessoas que acreditam quando eu falo que nós podemos inverter a nossa situação, que nós podemos inverter qualquer situação. Porque as células falam, os nossos neurônios falam, tudo aqui dentro fala. E nós temos muitas coisas mortas dentro de nós. Nós somos um pedacinho do vizinho que diz que você não tem jeito. Nós somos um pedacinho de um primo que diz que você foi mal nascido. Nós somos um pedacinho de alguém que diz que você não é perfeito. Tem pessoas nos apontando defeitos o tempo todo. Nós somatizamos tudo isso. Somatizamos tudo isso. Então levamos às vezes... Mesmo inconscientemente. Sem dúvida, aquilo vai entrando na sociedade. Mas então não podemos deixar que isso entre. Então, claro, eu tenho, por exemplo, 2 irmãos homossexuais, dois sobrinhos homossexuais. E se não fosse essa força e esse pensamento, essas pessoas eram marginalizadas dentro da família. E eu peguei nessas 2 pessoas, trouxe para a minha casa. Exatamente por dizer, isso não é defeito, isso não é problema. Não. Problemas são outras coisas. São pessoas dóceis, são pessoas leves, amorosas, são pessoas inteligentes, muito mais deles. Qualquer um. É a vida deles. É a vida deles. E não prejudicam ninguém. Exatamente. Prejudicam a vida dos outros. E nós fazemos essa sentença todos os dias. Estamos aqui, já vamos, sabe, falamos mal do outro, mentimos o tempo todo. Nós não podemos fazer isso. Mas quando lê, por exemplo, um título a dizer Roberto Leal, porque era aí que a Maria queria chegar, penso eu, Roberto Leal escondeu um cancro durante 2 anos, como se você tivesse que propagandear o que quer que fosse que vai na sua alma. Como é que lida com este tipo de imprensa de tipos? Ficou chocado, ficou magoado ou passa por isso? O primeiro meu agradecimento a vocês pelo tratamento que me deram, entrando nos intervalos e sendo nos intervalos, ninguém me viu me arrastando. Isto foi um respeito, porque se eu tivesse que fazer, o faria. Senão eu não estava na televisão naquela fase. Sim. Mas eu acreditei que eu ia ficar bom. Então eu disse, vai ser muito bom para todas as pessoas saberem que há solução para todos os nossos problemas. Esta está sendo a minha maior alegria. Tanto é que a TVI queria fazer um direto ao Lisboa, ia lá,
ao Brasil, ou eles colocavam um caminhão de externa via satélite e vamos lá. Pensámos nessas alternativas. Eu lembro. Aí quando eu falei com o Ricardo, eu vou aí, mas você vem, eu vou aí. Porque só o fator de eu ir aí já demonstra que eu estou em condições de poder viajar. Uma viagem de 10 horas agradecemos por isso. Entendeu? Senão nós não podíamos estar fazendo isso aqui, nós não podíamos ter feito a chamada que vocês fizeram ontem, que eu vi, aliás, muito bem cuidado, tanto a peça que vocês fizeram durante a tarde, como foi depois aquela peça no telejornal. Foi cuidando como tem que se cuidar. Com dignidade. Com a dignidade que todos nós merecemos. Exatamente. Agora, lógico que eu não posso garantir, nem eu, nem ninguém pode garantir. Mas então, peço desculpa só para tentar perceber todo este processo. É um processo que o Roberto, que você viveu consigo, com os seus. Portanto, o público, nem o público brasileiro soube disto. Não, porque eu só falava em disso aqui no seu programa. Eu tenho uma pequena lesãozinha aqui, eu falava só. Eu tenho aqui uma pequena lesãozinha, por isso que eu não tiro o óculos. Exatamente. Está entendendo? Eu lembro, só agora é que percebi. Exatamente, mas